Olá, boa tarde, ou bom dia, boa noite. Ai, ai, tô acostumada com essas coisas ainda. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2 de Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E eu vou trazer também alguns insights do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E hoje é um capítulo acho muito importante, muito pertinente. Se você é pai ou mãe que viveu isso na sua infância, eu gostaria que você fosse ministrado, né? Que o Espírito Santo ministre a cura sobre o seu coração lendo esse capítulo e que os seus filhos também possam saber disso, né? Que você não é um acidente. Então, em Isaías 44:2 está escrito: Eu sou o seu Criador. Você estava sobre os meus cuidados, mesmo antes de nascer. E aí tem uma frase aqui do Albert Einstein que diz: Deus não joga dados. E eu acho isso maravilhoso, né? Porque de fato nada é por acaso. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre não tenho fé suficiente para ser ateu. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas certamente Deus o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando nesse exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu seu biotipo, a cor da pele, o cabelo, todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que ele queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e lhe deu uma personalidade singular. A Bíblia diz: Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo. Sabe exatamente como fui feito, aos poucos como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me vistes crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Deus fez você por um motivo, e isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir. Deus também planejou um lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e sua nacionalidade não são mera causalidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário, tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo, e não importa como sejam seus pais, bons, ruins, indiferentes. Ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você, de acordo com o que ele tinha em mente. Ele tinha o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existem pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram imprevistos para Deus. O propósito dele levou em conta até mesmo o erro humano, até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Em tudo ele tem um motivo para tudo o que concebe. Todas as plantas e todos os animais foram planejados por Deus, e cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como um alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele projetou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele.
Somos a razão de seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como as primícias de suas criaturas. Isso demonstra quanto Deus o ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória, ele planeja tudo com extrema precisão. Quantos mais os físicos, os biólogos e os outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos o quanto ele é singularmente adequado à nossa existência, feito sob medida, com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular da Universidade de Otago, Nova Zelândia, concluiu: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes de realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. A Bíblia fez a mesma contestação milhares de anos antes. Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar um universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus e Ele o fez para poder amá-lo. E sobre essa verdade você precisa edificar a sua vida. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não diz que Deus tem amor, ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar seu amor. Deus disse: Eu tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornaram grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler este livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado, e nenhuma esperança seria alimentada para além dos nossos breves anos nesse mundo. Mas há um Deus que o fez por uma razão. Assim, sua vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência da nossa vida. Uma paráfrase de Romanos 12:3 diz: O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por ele. Vemos essa verdade expressa nesse poema de Russell Kelfer. Você é quem é por uma razão. Parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação. Denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição, e é o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos, e não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não, e Deus lamentou sua dor, mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, é pelo cajado do Mestre vem sendo transformado. Você é quem é amado, porque há um Deus e eis a razão. Lindo, né, esse poema? E aí a gente vem aqui para o nosso quadro, né, do dia 2, pensando sobre o meu propósito, e o tema para reflexão é Eu não sou um acidente. E já falando um pouquinho para entrar nessa dinâmica com o adolescente, quando eu estava lendo esse capítulo, meditando nesse capítulo, me lembrei do Nick, acho que é Vujicic, o sobrenome dele, e ele nasceu sem braços e sem pernas. E ele tem um testemunho maravilhoso, né? Ele é casado com filhos. Se você não conhece o testemunho dele, eu vou deixar na descrição do vídeo. Esse é o vídeo que eu pretendo passar com os adolescentes e ele fala nesse vídeo justamente de que ele não é um acidente. Mesmo que ele tenha nascido sem braços e sem pernas, ele não é um acidente. E ele tem sido as mãos e os pés de Jesus para pregar o evangelho no mundo sem ter mãos e pés. A vida dele é realmente uma vida que ele encontrou o propósito. E ele encontrou o propósito dele em Deus. Hoje ele é casado, com filhos, prega no mundo inteiro, escreve livros. E
a vida dele mudou quando ele entendeu de que, cara, mesmo que você não seja igual a todo mundo, mesmo que os seus pais não sejam perfeitos, mesmo que a sua situação não seja ideal, mesmo que o lugar onde você esteja seja um lugar de dor, mesmo assim, você não é um acidente. Mesmo que a sua mãe tenha te rejeitado, mesmo que o seu pai tenha te rejeitado, mesmo que você tenha sofrido um abuso, mesmo que você tenha sofrido na sua infância, você não é um acidente. Mesmo que alguém tenha dito isso para você. Mesmo que alguém, um pai ou uma mãe ou um avô, virou para você e falou que você foi um acidente, que você não foi planejado, você foi planejado. O seu pai e a sua mãe podem não ter planejado você. Eles podem não ter sido os melhores pais, mas Deus, ele é o seu pai. E ele quer suprir todas essas necessidades de cura emocional e de lacuna do amor que você não recebeu dos seus pais e suprir todo esse vazio que está dentro de você e dentro também dos nossos adolescentes. O versículo aqui para memorizar é: Eu sou o seu criador. Você estava sobre os meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44:2. Isso é reconfortante, né? Saber que Deus, ele sonhou com você. Que você, desde quando você estava no ventre da sua mãe nem sabia que você viria ao mundo, Deus já sabia, ele já sonhava com você, sendo uma pessoa completa, restaurada, vivendo o seu propósito na presença de Deus. E aí a pergunta para meditar é: sei que Deus me criou de forma singular. Quais áreas da minha personalidade, formação e aparência física eu tenho dificuldade em aceitar? Então, quando eu estava lendo aqui o segundo capítulo, né, e tem uma parte aqui que ele diz assim: ele determinou cada pequeno detalhe do seu corpo, ele deliberadamente escolheu seu biotipo, cor de pele, cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. E eu já comecei a imaginar todas essas dificuldades que o adolescente tem hoje, sendo bombardeado por um corpo perfeito, por um cabelo ideal, por uma estética ideal. E ele muitas vezes se retrai, né? Eu não sou magro o suficiente, eu não sou alto o suficiente, eu não sou forte o suficiente, meu nariz é muito grande, minha orelha é muito grande, meu cabelo é feio, minha cor não é a cor que eu gostaria. Então, os nossos adolescentes, eles precisam entender de que Deus te criou de maneira singular. E a gente, antes, né, de qualquer coisa, a gente precisa se amar e se aceitar como Deus nos criou. Isso leva a muitos traumas e muitas comparações, né? Principalmente se houve palavras de condenação e rejeição nesse sentido. Então, esse é um ponto que eu acho que é bem importante da gente trabalhar com os adolescentes, de que, olha, não é porque você não se parece com aquela supermodelo do Instagram ou com aquele supermodelo jogador de futebol que você não é bonito, que você não é especial, que você não é importante. Então, eu acho legal a gente fazer essa dinâmica. Não, talvez se os jovens forem mais tímidos, tiver o temperamento mais melancólico, fleumático, não queiram falar, não queiram expor, apesar de que falar eu acho que ajuda, mas pelo menos a dinâmica de escrever, cada um ali na sua apostila, o que gostaria de mudar em si próprio, né? E pedir ajuda, né? E a gente orar com eles para que eles aceitem como Deus os criou e comecem a amar aquilo que hoje eles odeiam, né? Um outro ponto que eu acho muito importante a gente falar é sobre essa questão de que Deus não faz nada por acidente, nada por acaso. Então, você também não nasceu por acaso, você não está aqui por acaso, e o universo também não foi criado ao acaso. Os jovens, eles são bombardeados não só com a questão do Instagram, da estética, da personalidade, mas também com a falsa ciência versus a religião, né? Então, por isso que eu gostaria de compartilhar alguns trechos do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, capítulo 4, onde ele vai falar sobre o projeto divino e ele vai trazer aqui algumas informações científicas, cálculos e leis da física que provam que Deus existe, que Deus ele criou o universo de forma proposital para que o ser humano vivesse aqui.
né? E quanto mais a ciência estuda, mais informações eles descobrem que provam justamente isso, que o universo ele teve um início e que ele vai ter um fim. E que se ele teve um início, ele não é eterno, tem que ter criado, porque nada surge do nada, né? Muitas escolas, muitos professores, muitos cientistas, para não dar o braço a torcer e aceitar que existe um projetista, existe um Deus, eles tentam fazer com que a gente engula goela abaixo as teorias que não foram provadas, como, por exemplo, o darwinismo. Né? A teoria da evolução é uma teoria cheia de buraco, cheia de falha, completamente impossível de ter acontecido, mas a gente estuda isso como uma teoria oposta à Bíblia, porque eles não têm outra teoria que possa minimamente ser fácil de engolir. Então, os nossos filhos, eles têm sido, né? Quem já está na idade de estudar a questão da evolução, os professores também, desde pequeno, estão bombardeando os nossos filhos de que não existe moral, que você faz o que você acha que é certo, o que você acha que vai te fazer bem, né? Enganoso é o coração do homem. Então, ele vai falar, eu quero mostrar para vocês alguns dados, né? Então, quando o seu adolescente, por exemplo, chega em casa, eu até falei um pouquinho disso em outro vídeo, e você não abre espaço para o diálogo, acho que foi ontem, você não deixa ele questionar, mas você mata o desenvolvimento e ele vai se fechar e ele vai questionar com outras pessoas. E a gente não tem que ter vergonha de falar que a gente não sabe tudo. Então, assim, se a gente não sabe alguma coisa, é interessante falar, filho, realmente essa questão eu nunca parei para pensar nisso, realmente nunca me indaguei sobre, mas a gente podia pesquisar junto. E isso vai ser um tempo de qualidade com o seu filho, com a sua filha. Você vai conseguir sanar uma dúvida que ele tem, você tem a sua fé, você tem a sua crença, e você, junto com ele, pesquisando, estudando, você vai levar ele também a ter esse entendimento. Então, o capítulo ele começa, eu não vou ler o capítulo inteiro, eu vou ler alguns trechos, tá? Ele começa assim: somente um principiante que não sabe nada sobre ciência diria que a ciência descarta a fé. Se você realmente estudar a ciência, ela certamente o levará para mais perto de Deus. James Tour, ele é um nanocientista. Então, a primeira regra é que, né, falando de maneira lógica, é o seguinte: todo projeto tem um projetista. O universo possui um conceito bastante complexo. Portanto, o universo teve um projetista. E aí, gostaria de falar que existem mais de 100 leis antrópicas que provam que o universo ele foi desenhado para que a vida humana na Terra fosse possível. E que se qualquer uma dessas leis fosse mudada, ou se ela fosse minimamente alterada, a vida na Terra seria impossível. E ele seleciona 5 aqui, depois ele traz mais 10 que ele gostaria de mostrar, e eu vou ler o título delas para vocês verem, que o primeiro é a constante antrópica, nível 1, é o nível de oxigênio. Aqui na Terra, o oxigênio responde por 21% da atmosfera. Esse número preciso é uma constante antrópica que torna possível a vida no planeta. Se o oxigênio estivesse numa concentração de 25%, poderia haver incêndios espontâneos. Se fosse 15%, os seres humanos seriam sufocados. Lovell e sua equipe precisavam encontrar uma maneira de manter o nível correto de oxigênio dentro da espaçonave. Aqui ele está contando sobre o caso do Houston, né, que Houston, you have a problem, quando essa nave espacial ficou com um problema no tanque de oxigênio lá. Então ele tá usando esse evento para explicar as leis antrópicas. Deixa eu até ler para vocês, que eu acho que vai ser mais interessante, inclusive. Então, eles estavam já a 55 horas de missão, e 54 minutos, e o Swigert, que é o astronauta, ele fala: Houston, né, a base de comando fica em Houston, no Texas, Estados Unidos. Temos um problema. Duke, aqui é Houston, repita, por favor. Lovell, Houston, houve um problema. Tivemos uma queda de voltagem na linha B. Duke, entendido. Queda de voltagem na linha B. Hayes, ok. Nesse momento, Houston, a voltagem parece estar boa. Ouvimos um barulho bastante forte, juntamente com os sinais de alerta aqui no painel. Até onde me lembro, a linha B foi aquela que apresentou um pico há algum tempo atrás. Duke, entendido, Fred. Hayes,
Esse solavanco deve ter abalado o sensor de oxigênio número 2. Ele estava oscilando para baixo, em torno de 20 a 60%, e agora ele está no ponto máximo. Nesse momento, os astronautas não estão totalmente cientes do que está acontecendo. Os sensores do tanque de oxigênio parecem trabalhar de maneira errática. Estão mostrando que a quantidade de oxigênio nos tanques está variando de 20% até a impossível quantidade de 100%. Enquanto isso, a despeito da observação inicial de Hayes, que a voltagem parece estar boa, diversas luzes de advertência na categoria avisos principais do sistema elétrico da aeronave estão dizendo o contrário. Dentro de poucos minutos, a terrível natureza do problema torna-se aparente, e a Apollo 13 não tem apenas um problema nos sensores, ela tem um problema real. A nave, localizada agora a mais de 200 mil milhas náuticas da Terra e afastando-se de casa, está rapidamente perdendo oxigênio e força. Duas das três células de combustível estão inativas e a terceira está deteriorando rapidamente. Hayes notifica Houston sobre a situação de energia. Hayes, a C2 está vazia. Temos agora uma queda de voltagem do circuito A, está mostrando 25,5. O circuito B está zerado agora. Então, Lovell relata o problema do oxigênio. Lovell, e a quantidade de oxigênio no tanque 2 está marcando zero. Entenderam? Houston, quantidade de oxigênio 2 no tanque é zero. Então, quando olha por uma escotilha, Lovell vê aquilo que parece ser um gás escapando para o espaço pela parede lateral da aeronave, da espaçonave. Lovell, está me parecendo ao olhar pela escotilha que alguma coisa está escapando. Houston, ou entendido. Lovell, estamos aqui perdendo alguma coisa, algo está vazando para o espaço. Houston, entendido, copiamos, algo está vazando. Lovell, é algum tipo de gás. Mais tarde confirmou-se que o gás era o oxigênio. Embora a tripulação não soubesse disso ainda, o tanque de oxigênio número 2 havia explodido e danificado o tanque número 1 no processo. Lovell não podia ver o dano, apenas o gás escapando. Então, o oxigênio não era o único problema. Do mesmo modo em que acontece na atmosfera da Terra, qualquer mudança em uma das constantes dentro da espaçonave pode afetar várias outras que também são necessárias à vida. A explosão gerou um decréscimo não apenas do oxigênio, mas também na eletricidade e na água. Na Apollo 13, a água e a eletricidade são produzidas ao combinar-se oxigênio com hidrogênio em células de combustível. Sem oxigênio, não haveria maneira de produzir ar, água e energia. Uma vez que eles não estavam, que eles estão no vácuo do espaço, não existe nenhuma fonte de oxigênio do lado de fora. Uau, né? A situação era realmente inimaginável. Vou pular um pouquinho e a gente vem para a constante antrópica 2, transparência atmosférica. A pequena janela que os astronautas devem atingir reflete os padrões perfeitos pelos quais o universo foi planejado. Enquanto a atmosfera apresenta-se como um problema de entrada para os astronautas, ela também mostra qualidades que são absolutamente essenciais para a vida na Terra. O grau de transparência da atmosfera é uma constante antrópica. Se a atmosfera fosse menos transparente, não haveria radiação solar suficiente sobre a superfície da Terra. E se fosse mais transparente, seríamos bombardeados com muito mais radiação solar aqui embaixo. Além da transparência atmosférica, a composição da atmosférica com níveis precisos de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e ozônio, e por si só é uma constante antrópica. Constante número 3. Interação gravitacional entre a Terra e a Lua. Enquanto começam a se preparar para circundar a Lua, os astronautas deparam-se com outra constante antrópica. Essa constante está relacionada à interação gravitacional que a Terra tem com a Lua. Se essa interação fosse maior do que atualmente, os efeitos das marés e do oceano sobre a atmosfera e sobre o tempo de rotação seriam bastante severos. Se fosse menor, as mudanças orbitais provocariam instabilidade no clima. Em qualquer situação, a vida na Terra seria impossível. A constante número 4, nível do dióxido de carbono. É claro que esse tipo de implementação não é necessário aqui na Terra porque a atmosfera terrestre tem o nível correto de dióxido de carbono. Essa é outra constante antrópica. Se o nível de CO2 fosse mais alto do que é agora, teríamos um desenvolvimento de um enorme efeito estufa e todos seríamos queimados. Se o nível fosse menor, as plantas não seriam capazes de manter uma fotossíntese eficiente, todos nós ficaríamos sufocados. O mesmo destino que os astronautas estavam tentando evitar. Constante número 5, gravidade. A gravidade está puxando os astronautas de volta para casa, é outra constante antrópica. Sua força pode ser impressionante, mas não poderia ser em nada diferente para que a vida existisse aqui no planeta. Se a força gravitacional fosse alterada, gente, é muito zero, não dá nem para ver. Se ela fosse alterada assim,
é 0,2001%, o nosso Sol não existiria e, portanto, nós também não. Isso é que é precisão. Gente, é simplesmente incrível, né? Eu vou ler um restinho do diálogo do Houston para vocês verem o que aconteceu. Swigert, olha, quero dizer que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Houston, vocês também, Jack. Swigert, sei que todos nós aqui queremos agradecer a todos vocês aí embaixo, o trabalho maravilhoso que fizeram. Lovell, é isso aí, Joey. Houston, diga a vocês que foi muito bom fazer tudo isso. Lovell, é muito atencioso de sua parte. Houston, essa é a coisa mais amável que alguém já me disse. Houston, ok, perda de sinal em 1 minuto. Bem-vindo ao lar. Obrigado. Os caras, eles conseguiram voltar, gente, é incrível. Depois, eu vou ver se eu acho algum vídeo na internet que explica tudo o que aconteceu, porque seriam algumas páginas aqui para contar tudo que eles tiveram que fazer para conseguir não consumir todo o oxigênio e voltar para a Terra e eles voltam, né, vivos, graças a Deus. A galera chegou aí. Então, gente, isso é uma das coisas que eu queria mostrar. O universo ele é realmente preciso, a ciência mostra isso pra gente. Então, quando nossos adolescentes vão para a escola e o professor fala, Deus não existe, a ciência, gente, é a ciência mesmo, a ciência prova que Deus existe. A falsa ciência, ela precisa de mais fé do que você acreditar em Deus, porque a probabilidade dela acontecer é tão irrisória que não deveria nem ser mencionada, para falar bem a verdade. É, o alcance da precisão do universo faz o princípio antrópico ser talvez o mais poderoso argumento para a existência de Deus. Não se trata de simplesmente haver algumas constantes definidas de maneira bem aberta que talvez tenha aparecido por acaso. Não. Existem mais de 100 constantes definidas com bastante precisão que apontam definitivamente para um projetista inteligente. Já identificamos 5 delas. Vamos ver outras 10? Essas 10 são interessantes. Vale a pena vocês ficarem sabendo. Se a força centrífuga do movimento planetário não equilibrasse precisamente as forças gravitacionais, nada poderia ser mantido numa órbita ao redor do Sol. 2. Se o universo tivesse expandido numa taxa 1 milionésimo mais lento do que aconteceu, a expansão teria parado. E o universo desabaria sobre si mesmo antes que qualquer estrela pudesse ser formada. Se tivesse expandido mais rápido, então as galáxias não teriam sido formadas. 3. Qualquer uma das leis físicas podem ser descrita como uma função da velocidade da luz, agora definida em 299.792.458 metros por segundo. Até mesmo uma pequena variação na velocidade da luz alteraria as outras constantes e impediria a possibilidade de vida no planeta Terra. 4. Se os níveis de vapor da água na atmosfera fossem maiores do que são agora, um efeito estufa descontrolado faria as temperaturas subirem a níveis muito altos para a vida humana. E se fossem menores, um efeito de estufa insuficiente faria a Terra ficar fria demais para a existência de vida humana. 5. Se Júpiter não estivesse em sua rota atual, a Terra seria bombardeada com material especial. O campo gravitacional de Júpiter age como um aspirador de pó cósmicos, atraindo asteroides e cometas que de uma outra maneira atingiriam a Terra. 6. Se a espessura da crosta terrestre fosse maior, da crosta, né, terrestre fosse maior, seria necessário transferir muito mais oxigênio para a crosta para permitir a existência de vida. Se fosse mais fina, as atividades vulcânicas e tectônicas tornariam a vida impossível. 7. Se a rotação da Terra durasse mais que 24 horas, as diferenças de temperatura seriam grandes demais entre a noite e o dia. E se o período de rotação fosse menor, a velocidade dos ventos atmosféricos seriam grandes demais. 8. A inclinação de 23 graus do eixo da Terra é exata. Se essa inclinação se alterasse levemente, a variação da temperatura da superfície da Terra seria muito extrema. 9. Se a taxa de descarga atmosférica, raios, fosse maior, haveria muita destruição pelo fogo. Se fosse menor, haveria pouco nitrogênio se fixando no solo. 10. Se houvesse mais atividade sísmica, muito mais vidas seriam perdidas. Se houvesse menos, os nutrientes do piso do oceano e do leito dos rios não seriam reciclados de volta para os continentes por meio da subelevação tectônica. Sim, até mesmo os terremotos são necessários para sustentar a vida que conhecemos. É incrível, né? Tudo que Deus fez. É incrível a precisão, é incrível. Deus criou tudo isso, Deus criou, as coisas não são por acaso. Você não está aqui no acaso, seu filho não está aqui por acaso, as coisas são precisas.
E eu queria finalizar esses comentários aqui do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, para ler um comentário de um astrônomo que chama Robert Jastrow. Ele é agnóstico, ele não acredita em Deus, e ele escreveu um livro que chama Deus e os Astrônomos. E ele pegou uma série de evidências de um satélite, né, o Hubble, que está lá no universo e fazendo fotos e cálculos e enviando informações. E com tudo que eles descobriram com esse satélite que está lá, a evidência de que o universo foi criado e que ele está em expansão e que ele teve um início e que ele vai ter um fim ficou muito mais evidente, provando a teoria do Big Bang, que, na verdade, né, pelo menos eu, quando eu estudei, a professora de biologia, ela apresentava, assim, criacionismo versus evolucionismo, né? Criacionismo versus Big Bang. E, na verdade, a teoria do Big Bang, ela prova que Deus existe. Porque a teoria do Big Bang, ela diz que a Terra, o universo, ele não existia, era um vazio, né? Ele não tinha espaço, ele não tinha matéria, ele não tinha tempo. E se a gente for para Gênesis 1, o que que Deus fala? E a terra era sem forma e vazia. E Deus disse: haja luz. O que que a teoria do Big Bang diz? Que não tinha tempo, espaço e matéria. E que, de repente, houve uma explosão. E que nessa explosão se formou o universo. Então, quando Jastrow, né, se depara com essas afirmações, ele escreve o seguinte no seu livro: para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais elevado, e quando se lança sobre a última rocha, é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há vários séculos. Então, assim, olha para você ver a coragem também que ele teve, a humildade de reconhecer que ele tem vivido uma vida de fé na ciência. E que a gente tem vivido uma vida de fé em Deus. E quando eles, né, olha a quantidade de tecnologia, né, ele é contemporâneo do nosso tempo. A quantidade de tecnologia que nós temos hoje, a evolução da ciência, a quantidade de informação, de cálculos matemáticos que eles conseguem fazer e comprovar hoje. E aí, quando ele chega, né, no último degrau da montanha da ignorância, ele se depara com um bando de teólogos que estava lá há vários séculos e recebe ele de braços abertos, dizendo assim: é isso aí, cara, Deus criou o universo e Jesus te ama, morreu por você. E vale a pena você entregar sua vida para Ele como seu Senhor e Salvador, né? Espero que seja isso que os teólogos disseram para ele quando ele chegou lá. Então, assim, é bem incrível você ver ele reconhecendo que, cara, não tem como você explicar o universo se não for através de que Deus existe, que Deus projetou e planejou e pensou tudo isso aqui com muito carinho. Ele também escreve nesse mesmo livro uma frase que ele diz o seguinte: os teólogos geralmente ficam alegres com a comprovação de que o universo teve um começo, mas os astrônomos ficam curiosamente perturbados. Suas reações dão uma interessante demonstração da resposta da mente científica, supostamente algo bastante objetivo, quando as provas reveladas pela ciência levam a um conflito com os artigos da fé que professamos. Resulta que os cientistas comportam-se como o resto de nós quando nossas crenças estão em conflitos com as provas. Ficam irritados, fingimos que o conflito não existe ou descrevemos por meio de frases sem sentido. Então, para não dar o braço a torcer e não falar para as pessoas, olha, realmente, não tem como, né? A natureza testifica da criação de Deus, né? Tem a assinatura dele em cada centímetro da criação. Eles falam, então vamos aqui escrever de maneira bem elaborada, que é para ninguém entender que, na verdade, tudo isso aqui diz que Deus criou o universo, né? Tem até a oração, né, dos judeus repetem isso, né? Deus, né, criador dos céus e da terra, do universo, né? Tudo que nele há. Ai, gente, é maravilhoso. O projeto de Deus é maravilhoso e você faz parte desse projeto. Deus criou todo o universo para que a vida na Terra fosse possível. Glória a Deus. Nós somos o alvo do seu amor. Você não é um acidente. Vou deixar o testemunho do Nick aqui.
que o testemunho dele possa encher ainda mais o coração de vocês. E eu acho que é um bom testemunho para a gente mostrar para os adolescentes. Se tem outras pessoas aí que vocês conhecem que eram pessoas improváveis, mas que Deus tornou provável pelo seu propósito, me deixa aqui nos comentários e vamos compartilhar isso com os nossos adolescentes para que eles saibam que eles não são acidentes, mesmo que eles sejam improváveis. Deus os faz prováveis. Amém?